Howdy partners! E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico até o avançado, vídeos de vocabulário, gramática, inglês para negócios e agora questões de concurso, né? E vestibulares, que nós vamos incluir também. Nós, leia-se eu, vamos incluir conteúdos também para vestibulares no futuro. Todas as minhas playlists têm muitos vídeos disponíveis, então dá uma olhada, mais de 600 vídeos do nível básico ao avançado, básico, explicações em português, tá? Todos os vídeos que contêm a descrição do vídeo, assim, com palavras básico, inglês para negócios, então terão explicações em português. E temos playlists inteiramente em inglês que estão sinalizadas também, que são de nível intermediário e avançado, tá? Intermediate Advanced ou Advanced. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates and give the thumbs up. Assine o canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho da notificação, gravo vídeos periodicamente, não é todo dia, mas sempre que eu tô a fim de gravar, mas com muita regularidade. E dê um joinha se você curtir, tá? Hoje nós vamos começar a explorar, né? Porque o texto é enorme. Vamos começar a explorar o concurso da Petrobras, que foi realizado em 2007. Sim, é um concurso antigo. Foi o concurso que eu passei. E aí, né? Enfim, foi o concurso que eu passei. E nós vamos rememorar, né? O texto, tá? Os textos, na verdade, é mais de um texto. A CESP, que agora é SEBRASP, né? Ela adota a metodologia de certo e errado, né? Você está familiarizado com essa metodologia, em que um acerto atribuído um ponto e um erro é atribuída pontuação negativa, né? Que é vulgarmente conhecido como uma errada anula uma questão certa. Bom, antes de eu começar a questão, só eu explicar um contexto. O texto que nós vamos explorar é um texto enorme. Assim, ele foge um pouquinho dos padrões de concursos recentes, que contém textos mais curtos e um número menor de questões, tá? Você vai perceber isso. Existem muitas questões, né? Por exemplo, no concurso agora da Petrobras, nós teremos 50 questões, se não me engano, 50? Acho que são 50, isso, 50 questões de conhecimento básico, que inclui português e inglês, e a gente não sabe exatamente a proporção de questões que teremos de português e inglês. Pode ser uma proporção 30, 20, né? Enfim, pode ser uma proporção maior ou menor, né? A depender do que a gente observe no concurso. Mas enfim, isso agora não é uma questão crítica, mas é só para vocês conhecerem, tá? Concursos recentes costumam ter textos mais curtos e um número menor de questões atribuído àquelas questões. É bom fazer essa ressalva, porque como o concurso que eu vou mostrar para vocês é um concurso antigo, né, de 2007, ele tem um texto longo, tá? E tem muitas questões para responder baseadas nesse texto. Então, assim, a gente talvez não consiga explorar o texto todo nesse vídeo. Vou ver se a gente consegue. E eu vou dividir em parte 1, parte 2, para a gente poder explorar o primeiro texto, tá? E o segundo texto é um texto mais curto, que aí eu acho que já vai observar mais a questão da banca, tá? Vamos lá? Vamos começar, então, a explorar o texto. Então, o texto, aqui tem um título, né, dizendo This text refers to items 26 through 45. Então, quer dizer que este texto se refere... Deixa eu aumentar, fazer um zoom aqui. Gente, se o celular tremer um pouquinho, espero que vocês não se importem.
eu gravo vídeo de forma amadora, tá? Geralmente eu uso o caderno, né, escrevendo, para vídeos de gramática, vocabulário, e aqui, no caso, eu vou fazer uma reflexão direto da tela para mostrar para vocês o texto. Eu vou fazer em tempo real, o que quer dizer que, caso tenha alguma palavra que eu não saiba, eu vou pesquisar no Google, tá? Porque é bem comum também, a pessoa é fluente em inglês, mas não necessariamente conhece todas as palavras do mundo, né? Acho impossível todo mundo conhecer todas as palavras do mundo. Então, este texto se refere aos itens 26 até, né, 45. Ou seja, olha só o número de questões dedicadas a este texto. Eu achei assim exagerado, né? É muita questão. E assim, uma coisa que você pode observar nesse concurso e que também no concurso recente da Petrobras, né, cujo edital foi divulgado este mês, você também poderá observar, é que com conhecimento básico mais conhecimento específico, eles somam para dar pontuação final. Então, a pontuação final é 120. Então, assim, é muito importante você não errar nada de conhecimento básico. Muito importante, né? E se você não souber uma questão e não quiser chutar, deixa em branco, tá? Não faça como eu fiz no concurso de 2007. Eu passei, mas eu assumi um risco. Eu fui marcando todas as questões. Primeiro, porque eu não li o edital 100%, assim, ou não entendi o edital 100% na época. Eu fui marcando todas as questões e, assim, como uma errada anula uma certa, né? Eu acertei, se não me engano, acho que foi 87. Eu não lembro exatamente, mas acho que eu acertei 87 e errei 13. Se eu tivesse deixado algumas dessas questões em branco, eu teria ficado melhor colocado e teria sido chamado o mais cedo possível. Talvez na primeira turma que teve nesse concurso, tá? Só uma observação, mas é bom a gente fazer um histórico para você poder entender. Vamos ao texto. Broken windows, broken business. O que significa broken? Broken é o particípio passado ou past participle do verbo break, que é o verbo quebrar, né? Então, janelas quebradas, empresas ou negócios quebrados, né? Broken business quer dizer que a empresa está falida, né? É mais nesse sentido, a empresa quebrada, sem recursos financeiros. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo em inglês e a gente vai traduzir, tá bom? The book Broken Windows, Broken Business by Michael Levine was inspired by an article entitled Broken Windows by criminologists James Wilson and George Kelly in the March 1982 issue of Atlantic Monthly. Wilson and Kelly suggested that when laws against minor crimes such as graffiti and turnstile jumping are enforced, and broken windows are promptly repaired, major crime rates will decline. Então vamos lá. O livro Janelas Quebradas, Negócios Quebrados, por Michael Levine, né, que é o autor desse livro, foi inspirado por um artigo. Então esse was inspired by é voz passiva, tá, gente? Foi inspirado por um artigo intitulado Janelas Quebradas, pelos criminologistas James Wilson e George Kelly, na edição, né? Issue é edição, tá? Nesse contexto aqui pode ser assunto também, mas aqui é edição. Na edição de março de 1982 do Atlantic mensalmente, né? Atlantic Monthly. Isso geralmente é nome de jornal ou de revista, né? É um periódico mensal, né? Chamado Atlantic Monthly, né? Que month é mês, monthly é a periodicidade mensal, né? Wilson e Kelly sugeriram que, quando as leis contra crimes menores, de menor gravidade, tais como pichação e... Aí aqui vocês podem ver que o turnstile tem um número 1 aqui, tá? Aí a gente vai ver
que turnstile hoje eu sei o que é. Eu acredito que na época eu não sabia, tá? Turnstile quer dizer catraca, né? Pular catraca, ou seja, quando você pula catraca para não pagar passagem, né? Então, quando crimes como esses são enforce significa aplicar a lei, né? Quando esses crimes são eu não sei exatamente a palavra que traduz, mas é nesse sentido. Quando um crime é enforced, eu vou até procurar o significado depois, tá? Exatamente. Mas os crimes são punidos, né, a rigor da lei. Quando esses crimes são identificados, né, e atribuídos a alguém, e janelas quebradas são prontamente reparadas, taxas de crimes mais graves, né? Major é o contrário de minor, né? Major, taxas de crimes de maior gravidade irão declinar. Então é isso que está dizendo aqui nesse parágrafo. Aí, turnstile aqui está com o número 1, tá vendo? Por quê? Porque lá no final do texto, olha o tamanho do texto. No final do texto tem uma definição do que é um turnstile. It's a narrow gate at the entrance of something, with metal bars that move in a circle, so that only one person at a time can go through. Então, é um portão estreito, na entrada de alguma coisa, né? Com barras de metal que se movem em um círculo, né? Tem um movimento circular, de modo que apenas uma pessoa de cada vez, né? Por vez, ou de cada vez, possa atravessar. Então, é o conceito de catraca, tá? Agora vamos ver o segundo parágrafo. É esse aqui, tá. When Rudolph Giuliani became mayor of New York City in 1994, he worked with Police Commissioner William Bratton to implement a zero-tolerance broken windows policy. Graffiti was promptly cleaned up on subway cars. Turnstile jumping wasn't tolerated. Laws against petty crimes were enforced. Those guys who'd take advantage of traffic jams or red lights to jump in front of cars with a squeaky, quickly cleaning the windshield and begging for money were arrested on the grounds of jaywalking. A good many of them were carrying weapons. Over the following few years, the number of murders, assaults, robberies, and other violent crimes were down dramatically. It was made clear that the good guys would be in charge there, not wrongdoers. Não, parágrafo grande. Então vamos lá. Quando Rudolph Giuliani se tornou, né, became é passado do verbo become, que é tornar-se, se tornou prefeito de Nova York, da cidade de Nova York. Em 1994, ele trabalhou, né, passado do verbo work, trabalhou com o comissário de polícia William Bratton para implementar uma tolerância zero da política, né? Policy aqui não é polícia, tá, gente? É política de janelas quebradas. O grafite foi prontamente limpo, né? Ou seja, o grafite não, gente, perdão. Aqui é pichação, né? A pichação foi prontamente limpa nos carros de metrô, né? Nos vagões de metrô. O pulo, né, de catraca não foi tolerado. E as leis contra crimes, né, de menor gravidade, né, crimes pequenos, foram enforçados. Quer dizer que essas leis foram aplicadas. Eu acho que a palavra correta é essa, tá? As leis contra esses crimes de menor gravidade foram aplicadas. Aqueles caras, né, those guys, aqueles caras que tomariam vantagem, né, would take, o que é esse would? Who would take,
would take, né? Porque o would é um verbo modal que leva o verbo principal para a desinência verbal ria, né? Então, take é tomar ou levar, né? O would take, tomaria, né? A tradução. Então, aqueles caras que tomariam, levariam vantagem dos engarrafamentos, né? Traffic jams, ou luzes vermelhas, né? Do semáforo, para pular na frente dos carros com um squig. Squig até hoje eu não sei o que é, mas pelo contexto eu entendi o que é, tá? Vamos ver a tradução de squig. Squig é um objeto usado para limpar janelas, consistindo de handle, seria maçaneta, um lugar para colocar a mão, né? Handle é como que eu vou dizer? É como se fosse alguma coisa para você pegar, né? Pode ser com uma lâmina de borracha. Ao pé da letra seria isso. Então é aquele objeto, sabe, quando você está você tá lá esperando, o sinal fechou, o sinal do traffic light, do semáforo fechou, e você tá lá esperando abrir e vê uma pessoa com, né, é como se fosse um objeto, né, para poder limpar o seu para-brisa, né? Limpar a sua janela, é como se fosse para limpar a sua janela da frente do carro, para poder ganhar algum dinheiro, né? Rapidamente limpando, né, windshield, né, o para-brisa, e pedindo dinheiro. Então, rapidamente limpando, né, fazendo uma limpeza ali na frente e pedindo dinheiro, foram presos. Aí tem on the grounds of jaywalking. Jaywalking eu não sei o que é até hoje. E tem aqui um item dizendo, ó, o que é jaywalking? It's a dangerous or illegal way of crossing a street at a place where cars do not usually stop. Então, é uma forma ilegal ou perigosa de atravessar a rua em um lugar onde carros geralmente não param, tá? Então é isso. Bem complexo, né, o texto, né? Eu acho que a prova, gente, eu tenho a impressão que a prova vai ter um vocabulário bem mais fácil que essa. E outra hipótese, eu acho que os textos terão mais ligação com a indústria de petróleo, que é uma tendência recente dos concursos da Sebrasp, é assim, se é uma prova da ABIN, o texto é relacionado a espionagem, né? Agente de segurança. Se é uma prova da agência mineral, as questões vão ter relação com esse vocabulário da área mineral. Então, assim, é uma observação, são coisas que eu notei, tá? Em concursos recentes, tá? Da Sebrasp, que eu já fiz vídeo aqui. Então, eu estudaria vocabulários específicos da área de petróleo. A gente ainda vai poder ver isso mais abaixo, tá? Mas assim, para estudar vocabulário, você pode pegar até provas do Gran Rio, tá? Para estudar vocabulário da área de petróleo, você pode ir no site da Petrobras, pegar relatórios em inglês, relatórios de sustentabilidade em inglês, para dar uma olhada no vocabulário. É importante, tá? É importante, porque pode ter alguma notícia ou algum artigo relacionado à área de petróleo. A good man, aqui, eu já li o parágrafo, né? A good many of them seria uma boa quantidade deles, né? Dessas pessoas estavam carregando armas. Ao longo de poucos anos, né? Ao longo dos anos seguintes, o número de assassinatos, assaltos, né, roubos e outros crimes de natureza violenta caíram dramaticamente. Estava claro que os bons moços, né, os mocinhos, estariam
no comando lá, não os malvadões, né? Wrongdoers seria os fazedores de coisa errada, fazedores de errado, né? Então, wrongdoers é o contrário de good guys aqui, tá? Bom, nós exploramos 2 parágrafos. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está com 20 minutos. Nos próximos vídeos, a gente vai explorar mais vocabulário, porque esse texto é enorme, tá? Eu já falei isso com vocês. E tem uma quantidade grande de questões relacionadas a este texto, tá? Então, see you next video. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye.